A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Estamos mais uma semana trazendo uma lição bíblica para nossa rica meditação. E a lição de número 4 desta semana tem por sua vez o título O Encontro de Boaz com Ruth, ou O Encontro de Ruth com Boaz. A leitura em classe se encontra justamente no livro de Ruth, capítulo 2, versículos do 1 ao 4, e depois dos versículos 11, 12 e 14. 11, 12, 13 e 14, perdão. Deixa eu conferir. 11, 12 e 14. O 13 não faz parte. Deixa eu dar uma conferida aqui. Pronto. Ruth, capítulo 2, versículo do 1 ao 4, versículos 11, 12 e 14. O encontro de Ruth com Boaz. Leitura em classe nos diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecestes. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste abrigar. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda se lhe sobejou. Então, leitura da palavra de Deus para a nossa rica meditação, nos trazendo aí essa abordagem a respeito do encontro de Ruth com Boaz. O texto áureo nos diz assim: O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Palavra do versículo 2, 12 do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 12. Esse é o texto áureo, aonde está Boaz abençoando Ruth sobre a sua realmente virtuosidade, qualidade, caráter que ela tinha, e ele assim realmente a abençoa, dizendo que o Deus abençoador, o Deus criador dos céus e da terra, abençoe ela, já que ela está querendo se abrigar justamente em Deus. Aquilo que ela disse para Noemi, quando Noemi estava querendo que ela voltasse para casa, aqui está Boaz dando uma sequência de cumprimento do que Ruth realmente falou para Noemi, dizendo que o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Na verdade prática, nos diz que o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. No primeiro tópico, nós já iremos vermos aí a questão de Boaz como o remidor.
remidor, porque seria ele o que seria o resgatador, né, para com a família enlutada, a família que estava realmente carente de um resgate, que era justamente Noemi e Ruth. Então, o capítulo 2 de Ruth nos apresenta Boaz, um homem valente e poderoso da geração de Elimeleque. Então, o capítulo 2 vai nos trazer essa apresentação deste homem valente e poderoso. Valente e poderoso. Os termos que está justamente no versículo 1 do capítulo 2, valente e poderoso, referem-se ao caráter íntegro e à influência de Boaz, além de seu poder econômico. Então, quando a Bíblia está falando no versículo 1 do capítulo 2 de Ruth sobre Boaz, dizendo que ele é um homem valente e poderoso, está falando que ele é um homem íntegro, um homem honesto, um homem sincero, um homem prudente. E, além disto, quando se fala de poderoso, está se falando sobre a sua influência, ou seja, que ele era realmente influente, que ele realmente tinha um nome aonde muitos verdadeiramente dava grande valia para com ele, Boaz, este nome de influência. Então, além disto, além de valente e poderoso, além de referir-se ao caráter íntegro e influente de Boaz, e a influência de Boaz, além de seu poder, sem falar no seu poder, sem falar na sua riqueza, né? Sem falar no seu poder aquisitivo, sem falar no seu poder econômico, ou seja, de dinheiro. Então, quando a Bíblia está falando sobre homem valente e poderoso que era Boaz, não estava tratando exatamente, somente, resumidamente, em riqueza, em prosperidade, que ele era um homem próspero, ele era um homem rico, ele era um homem de propriedade, de posses, de possessão, de herdades. Ele era um homem realmente rico. Boaz, ele era um homem rico. Então, quando a Bíblia está falando que ele era valente e poderoso, estava tratando em minúcias sobre o seu caráter, que era íntegro, e sobre a sua devida influência. Ou seja, era um homem, um verdadeiro cidadão e um verdadeiro crente, servo de Deus. Então, Boaz era um homem próspero, né? Era um homem muito próspero. Ele tinha plantações de cevada e de trigo, e para a agricultura da época, era realmente os grãos preciosos. Além disso, ele tinha muitos trabalhadores ao seu serviço. Então, ele reunia qualificações e condições exatas para cumprir o papel do remidor, ou seja, para ser realmente o que iria tirar Noemi e Ruth do monturo, Noemi e Ruth da lama, Noemi e Ruth da miséria. Então, Boaz, ele tinha essas qualificações e verdadeiramente esta condição. Por quê? Porque ele tinha as qualificações, porque tinha prosperidade, e a condição porque ele era da geração do falecido marido de Noemi, Elimeleque. Então ele era, então ele fazia parte realmente daquele que poderia abençoar elas, né? Sendo assim um remidor delas. No capítulo 2, versículo número 5, 6, diz assim: e respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Depois disse Boaz a seu moço que estava sobre os segadores:
de quem é essa moça. Versículo número 23 diz assim: E disse Noemi a sua nora: melhor é, filha minha, que saias com as suas moças, para que noutro campo não te encontrem. Então, nós temos aqui, assim ajuntou-se com as moças de Boaz para colher até que a cega das cevadas e dos trigos se acabou e ficou com a sua sogra. Noemi, né? Ruth ficou com Noemi. Então, nós podemos vermos aqui que verdadeiramente Boaz, ele era este homem valente e poderoso, de influência, de caráter íntegro e de grande poder aquisitivo, economicamente. Subtópico de número 2, nós temos Goel e Levi. Goel e Levi. Nesse subtópico nós temos Goel e Levi, que seria Goel, o parente mais próximo para ser o remidor de Noemi, como também de Ruth, principalmente de Noemi, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido. Então, Goel, ele seria esse parente mais próximo para realmente resgatar a terra que Elimeleque tinha vendido de Belém, em Belém, para ir para Moabe, terra estrangeira, em busca de sobrevivência, já que em Belém estava na escassez, estava em crise, a fome estava grande. Então Goel seria esse parente mais próximo para que pudesse remir a Noemi, como diz a palavra de Deus. Então, exatamente no capítulo número 4 e versículo número 3, nos diz assim, 4 e 3 de Ruth, está escrito: então disse ao remidor, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tomou da terra dos Moabitas, está vendendo. Então nós temos aqui que verdadeiramente Goel seria este remidor, resgatador, que poderia assim resgatar a terra que o falecido havia vendido, ou seja, comprar de volta. Como também poderia cumprir o costume antigo do casamento. Então Goel seria esse que poderia comprar a terra que Elimeleque vendeu em Belém para ir para Moabe, como também Goel seria esse resgatador para verdadeiramente casar com Noemi. Goel seria este. Então, eram duas prescrições distintas contidas na lei de Moisés. A lei do resgatador previa que quando o israelita ficasse pobre e precisasse vender suas terras, seu parente mais próximo tinha o dever de comprá-las de volta e restituí-la. Então era na lei de Moisés justamente para dar essa cobertura e não ficar aquele ou aquele israelita desamparado. E se o hebreu, o israelita, fosse comprado como escravo por um estrangeiro, um parente tinha o dever de resgatá-lo. Então, tinha toda essa lei da parte de Deus para fazer toda uma proteção para com o seu povo e não deixar o povo desamparado. Então, Goel seria este parente mais próximo, porém, não houve essa disponibilidade para ser o resgatador, porque chega a recusar-se. E nós temos aí o próximo, já a lei do levirato, previa que o irmão do cunhado, Levi, o irmão do cunhado, Levi, que é Levi, se casasse com a viúva e suscitasse descendência ao falecido. Então, na lei do levirato, então, o irmão do cunhado, né,
casaria com a esposa viúva para suscitar descendência ao falecido. Para suscitar descendência ao falecido. Ou seja, o primeiro filho que ele tivesse casando com a viúva, o cunhado casando com essa viúva, então o primeiro filho seria para dar nome ao falecido, para assim o seu nome não ser apagado de Israel. Não ser apagado de Israel. Então, tinha essa lei, baseada em Deuteronômio capítulo 25, versículos do 5 ao 10, vai nos falar sobre isso, né? E Mateus 22, 24 a 48, aparece alguns querendo tentar o Senhor Jesus, iludir o Senhor Jesus, querer que o Senhor Jesus caia em palavras, quando trata aquela história do irmão, o homem casou com uma mulher e de repente faleceu, e então seu irmão, eram 7, de repente casa com ela, mas nem o primeiro até o 7º geraram descendência, geraram família, tiveram filho com aquela mulher, e além do mais a mulher também morre. Então, na ressurreição, de qual seria essa mulher, já que todos foram casados com ela? E Jesus diz que no céu são como os anjos, não se casam, né? Não se reproduzem, todos são como os anjos. Então nós temos aí que tudo indica que essa prática foi ampliada segundo uma ordem de parentesco mais abrangente, semelhante à do resgatador, como Levítico 25, 48 e 49. Vamos ler Levítico 25, 48 e 49, que nos diz assim a palavra de Deus. 25, 48 e 49. Depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatar, ou seu tio, ou o filho de seu tio o poderá resgatar, ou um dos seus parentes da sua família o poderá resgatar, ou se alcançar riqueza, o próprio, né, que está precisando ser resgatado, se ele alcançar riqueza, se resgatará a si mesmo, ou seja, com a sua própria condição, sem precisar de nenhum resgatador. Então nós temos aí que verdadeiramente, no caso de Boaz, havia um remidor mais chegado para ele. Então, Boaz seria um resgatador, o resgatador, mas não seria o primeiro da lista. Não seria o que teria a prioridade no resgate. Conforme capítulo 3, versículo 12 de Ruth. Ruth, capítulo 3, versículo 12, nos diz assim, 3 e 12. Porém, agora é verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu, né? Quando verdadeiramente está Boaz diante de Ruth. Porém, ele querendo ser o resgatador, mas ele, sendo honesto, sincero, íntegro, ele declara que existe outro, além dele, que está em prioridade no resgate, a não ser que este se recuse. Então nós temos aí o subtópico número 2, como já vimos aí, no subtópico número 2, Goel e Levi. E no subtópico número 3 nós temos temor e respeito. Temor e respeito, que é justamente tratando sobre Boaz para com Ruth. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. A invocação a Jeová, o Senhor seja convosco, dirigida a todos os segadores, indica também seu respeito aos que com ele trabalhavam.
Os empregados lhe retribuíam com uma saudação também amistosa e piedosa. O Senhor te abençoe. Então, Boaz, ele tinha temor e respeito. Então, tanto ele respeitava os trabalhadores, como também os trabalhadores respeitavam ele. Tanto ele saudava os seus trabalhadores com a bênção de Deus, como os trabalhadores também saudavam a Boaz com a bênção de Deus para com ele. O Senhor te abençoe. Assim diziam os empregados para com Boaz, como Boaz para os seus empregados. Então, nós temos aqui que patrões e empregados devem se tratar com mútua consideração, reconhecendo a posição e o papel próprio de cada um na relação de trabalho. Então, o trabalhador ele tem que tratar verdadeiramente bem, com respeito, é o que defende aqui esse subtópico, o patrão, como também o patrão também deve tratar com respeito o seu trabalhador. O patrão não deve explorar o trabalhador, né? Explorar em vários sentidos, escravizar, como também o trabalhador não pode se aproveitar do patrão, né? Querer o que não ganhou. Vamos ler umas referências para nós termos uma noção. Efésios capítulo 6, versículos 5 a 9. Efésios capítulo 6, versículos 5 ao 9. Nos diz assim: Vós servos, obedecei aos vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, ou seja, só trabalhando porque está diante dos olhos do patrão, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Veja só. E a próxima referência que nós temos é justamente... Deixa eu conferir aqui, me perdi aqui. A próxima referência é Colossenses 3 e 22. Colossenses 3 e 22. Colossenses 3 e 22. Essa primeira referência trata-se em relação aos servos cristãos. Colossenses 3 e 22 nos diz assim: Vós servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Capítulo 4, versículo número 1, nos diz assim: Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Então, há de se ter um tratamento de justiça do trabalhador para com o patrão, como também do patrão para com o trabalhador. Continuando, diz assim, já no sentido de... Chegando ao tópico número 3, porque no primeiro tópico que nós vimos aí, nós temos Boaz aí, o remidor. Ele foi o remidor, porém ele tinha outros na sua frente, sendo prioridade na remissão. Mas essa prioridade foi sendo excluída por recusando-se, e ficou nele, em Boaz, e tornou-se aí o legítimo remidor de Ruth, como também de Noemi.
Então, o carinho de Boaz para com Ruth. Subtópico número 1, a pureza não exclui a ternura. Logo que chegou ao campo, Boaz notou a presença de uma moça diferente entre os que respigavam, ou seja, apanhavam espigas. Informado de que era Ruth, dirigiu-se a ela de forma carinhosa. Ou seja, não foi um patrão se dirigindo a uma trabalhadora de forma em assediá-la, mas sim de forma carinhosa, de forma afetuosa, de forma amável com a sua empregada, que ainda nem era empregada dele. Chamando-a de filha, deu liberdade para continuar catando espigas. Em sua plantação, ele assegurou de que seria tratada com o devido respeito. Não dei ordem aos moços que te não toquem. 2 e 9 de Ruth. Boaz se preocupou com a segurança de Ruth. Assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas e perturbadoras no ambiente laboral e em qualquer área da vida. Então, essa questão do assédio moral e sexual são atitudes pecaminosas no ambiente laboral, de trabalho e em qualquer área da vida. Mas Boaz deu ordem aos moços, aos seus trabalhadores, aos seus homens trabalhadores, que verdadeiramente tratassem ela, cuidassem dela com muito respeito e desse a segurança e desse o suporte necessário para com ela, né? Deixasse até cair as espigas para que ela apanhasse em maior quantidade para o favorecimento e sustento dela e Noemi. Então Boaz ele se preocupou, né? Então Boaz ele era um cavalheiro, né? Ele tinha cortesia, ele tinha bons costumes, ele era educado, ele foi um cavalheiro muito educado com todos e principalmente com Ruth, porque ele já tinha afeto por ela, ele já tinha sentimentos por ela, ele já queria casar com ela, porém ele esperou em Deus para que verdadeiramente isso se cumprisse. Ele não abusou do seu poder aquisitivo para poder vê-la como vulnerável e assim se apossar dela, se aproveitar dela. Mas ele esperou a ocasião, o momento certo, da providência de Deus e tudo deu certo. Então Boaz era um cavalheiro muito educado com todos. Um viver santo não exige que sejamos rudes e desonestos. Segundo Reis, capítulo 4, versículos 8 e 9, segundo Reis, nos diz assim: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher importante na qual reteve para comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava por ela, por ali, entrava para comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este, que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Então, é preciso, no viver santo, ter uma pureza, uma ternura, para não poder se aproveitar dos mais frágeis, dos mais fracos, dos mais vulneráveis, dos mais pobres, dos mais sensíveis. Ele era, Boaz, um homem realmente de caráter ilibado, puro, com ternura, com pureza. Então Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Então Boaz, mesmo ele tendo tanta influência, tanta integridade e caráter, mas ele vivia com seus trabalhadores como que não se visse além deles.
considerando eles importante para ele, considerando realmente o ser humano em toda a sua completude. Boaz era um homem realmente que convivia com todos. Era um homem realmente puro no meio da sua geração. Marcos capítulo 2, versículo 15 ao 17, João capítulo 4, versículo 3 ao 27, nós podemos ver que Jesus, o mais puro dos homens, convivia com todos. Ele comia com pecadores, ele estava com os pecadores, ele vivia no meio dos pecadores. Jesus não vivia excluído, mas ele vivia no meio, não fazendo a mesma coisa, mas fazendo a diferença, fazendo o contrário, andando na contramão. Subtópico número 2, Deus estava agindo. Então a atitude de Boaz surpreendeu Ruth. Como estrangeira e pobre que era Ruth, certamente ela tinha receio de como seria tratada. Aonde? Ruth, como estrangeira e pobre, ela tinha medo, sem dúvida, receio de como seria tratada entre os israelitas. Então Boaz, a atitude de Boaz surpreendeu Ruth, porque ela praticamente ficou admirada com o tratamento que ele teve para com ela, que agia com ela com educação e muita discrição, ou seja, modéstia, né, sem se aproveitar dela. Ruth capítulo 2, versículo 7. Então Boaz tinha uma motivação especial na conduta para com ela. Havia uma motivação especial, ou seja, ele amava ela, ele queria ela, ele gostava dela desde o primeiro momento. Então ele já conhecia a bela história de Ruth, versículo 2, 11, capítulo 2. Então ele, um bom testemunho, que é no caso de Ruth, um bom testemunho nos abre muitas portas. Ruth, por ter um bom testemunho, né, de honrar o marido, né, de, depois de falecido, honrar a sua sogra, de vir com ela, né, de deixar a sua terra, seus deuses, suas famílias, seus pais, e vir para uma terra estrangeira, que era Israel, porque ela era moabita, mas ela veio para Israel. Ela veio para Belém. Então nós temos aqui que, subtópico número 3, sensível e espiritual. Quem? Sensível e espiritual. Era Boaz. Boaz conciliava a firmeza, moral e sensibilidade, ternura e espiritualidade. Então, o versículo-chave do livro é uma declaração feita por ele a Ruth. Versículo 12 de Ruth 2 diz assim: o Senhor retribua o teu feito. Ruth, tudo que você fez, deixando tudo, parecia como os discípulos de Jesus. Deixando tudo para seguir Jesus, ela deixou tudo para seguir Noemi, sua sogra. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Por você, Ruth, ter largado tudo para vir com a sua nora, sogra, melhor dizendo, perdão, para Belém, que o Senhor Deus, o Deus de Noemi, o Deus de Belém, o nosso Deus, ele te galardoe, ele te recompensa, e Deus recompensa, sim, Senhor. Deus, ele recompensa muito bem aqueles que verdadeiramente se chegam a ele. Em Hebreus capítulo 11, versículo número 6, está escrito assim que, deixa me conferir, me falhou na memória agora, mas é bem conhecido esse versículo, mas deu um branco agora na minha memória.
Hebreus capítulo 11, versículo número 6. Está escrito assim. 11, versículo número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. A quem? A Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então Boaz estava dizendo isso para Ruth. Você buscou a Deus e que Deus lhe galardoe. Você veio se procurar abrigo sobre Deus, que Deus lhe dê abrigo. E Deus dá abrigo. Né? Salmo 46, versículo número 1. Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor retribua o teu feito e te seja concedido pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. 2:12 de Ruth. Boaz tinha uma profunda compreensão espiritual. Ele reconhecia que o Deus dos hebreus não estava limitado a fronteiras territoriais ou barreiras étnicas. E como servo de Yahvé, como servo de Deus, estava sendo usado para abençoar uma piedosa moabita. Então, Boaz, esse crente Boaz, ele, quando estava no versículo 2:12, abençoando Ruth, ele não estava limitando Deus, como que Deus só abençoa quem é israelita, como que Deus abençoa somente quem é belemita. Boaz, no versículo 12, ele está realmente mostrando e reconhecendo que Deus não está limitado a fronteiras territoriais, ou seja, países, ou étnicas, ou seja, origens de outros povos. Então Deus ele não está limitado a fronteiras, essas barreiras, não. Deus ele é Deus de todo aquele que se volta para Ele. E quem se volta para Ele, Ele abençoa, independente da nação que Ele faça parte. Então, suas palavras, as palavras de Boaz, tocaram profundamente o coração de Ruth e lhe deram grande conforto. Ou seja, Ruth se acalmou. Quando Boaz abençoa Ruth, Ruth se acalmou, Ruth ficou profundamente tocada, sensibilizada. E no versículo 13, ela diz, e disse ela para Boaz, achei eu graça em teus olhos, Senhor meu? Pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas criadas. Olha o que Ruth está dizendo. Olha, Boaz, eu não sou ainda como uma das tuas criadas, tuas servas. E você está me consolando, você está me abençoando dessa forma. Eu achei graça tamanha aos seus olhos? Logicamente, sim. Logicamente, sim. Terceiro tópico. No terceiro tópico, nós temos a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. A lei da semeadura. Na lei da semeadura, nós temos o comentarista iniciando dizendo que uma cosmovisão secular produz a ilusão de que vivemos em um mundo dos homens, apartados de Deus e não afetados por Ele. Então essa cosmovisão, essa visão, essa noção, essa interpretação é fruto de uma incredulidade crescente, que cresce, que se multiplica. Então, essa visão dualista secular em nada condiz com as Escrituras e com a realidade dos que confiam no Senhor da Providência. Então, essa cosmovisão secular é fruto de uma incredulidade crescente.
que não condiz com as Escrituras, com a realidade daqueles que confiam no Senhor da Providência. Quem é o Senhor da Providência? É Deus. Salmo 23, verso 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Então Ruth decidiu servir ao Deus de Israel, em vez de Quemós. Quando Ruth sai de Moabe para ir para Belém, quando deixa os seus pais, seu povo, para ir com Noemi, ela está decidindo servir ao Deus de Israel, o Deus criador dos céus e da terra, e decidindo fazer realmente parte do povo de Deus, a qual realmente ela tem iniciado, casando com Malom, filho de Noemi. Além de tudo isso, ela estava deixando o Deus que ela adorava, que é Quemós, que era Quemós, para adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus maravilhoso, o Deus criador dos céus e da terra. Salmo 24. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo quanto nela habita. Então Ruth decidiu e teve essa decisão carregada de vários significados. A jornada de Ruth longa de Moabe a Belém estava tratando realmente cada vez mais o caráter, moldando cada vez mais o caráter de Ruth. E cada vez mais manifestando o que estava já internamente nela. Então ela se converte verdadeiramente. Ela deixou a adoração ao Deus Quemós, aonde para se adorar a ele incluía-se o sacrifício de crianças. Números 21 e 29 diz assim. Números 21 e 29 nos diz assim sobre o Deus Quemós. Ai de ti, Moabe. Ruth era moabita. Perdido és, povo de Quemós. Olha onde Ruth estava, mas se converteu. Entregou seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Sion, rei dos amorreus, para o sacrifício. Olha a próxima referência, 1 Reis 11 e 7. Nos diz assim: então edificou Salomão um alto a Quemós. Salomão, que levantou altares a vários deuses, também levantou a Quemós. O Deus que exigia, um Deus pagão, idólatra, que exigia sacrifício de crianças. Então edificou Salomão um altar a Quemós, a abominação dos moabitas, sobre um monte que está diante de Jerusalém, e a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Olha só, Salomão, quando sai do caminho do Senhor, quando casa com várias mulheres, então chega a um ponto deste. Segundo Reis, capítulo 3. Segundo Reis, capítulo número 3, versículo 26 e 27. 3, 26 e 27 de Segundo Reis diz assim: Mas vendo o rei dos Moabitas, que peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que
sacavam a espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito que havia de reinar em seu lugar e o ofereceu em holocausto sobre um muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para sua terra. Então, nós temos aqui que esse rei ofereceu em holocausto o seu filho primogênito. A Moloque, a Quemóis, rei Acabe. Então agora ela, Ruth, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência, a lei da semeadura. Então Ruth, diante de tudo que ela fez, a renúncia que ela fez, em vários sentidos, ela renunciou família, ela renunciou povo, ela renunciou Deus, o Deus dela. Ela renunciou sua vida. Então agora, com essa semeadura que ela estava semeando, ela estava plantando, então agora ela começava a experimentar a mão invisível de Jeová Jireh, o Deus da providência, agindo graciosamente em seu favor. A lei da semeadura funciona integralmente. Então, ela estava contemplando, Ruth estava contemplando Deus agindo graciosamente em seu favor. 2 Coríntios, capítulo número 9, versículo 6, diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância ceifará. Gálatas 6 e 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear também ceifará. Então, além da semeadura, o que se planta, colhe. Quem plantar milho, não vai colher feijão, vai colher milho. Quem planta vento, colhe turbilhão, colhe tempestade. Então, na lei da semeadura, é impossível não colher o que plantou. Colhe-se o que planta. Está escrito 6 e 7 de Gálatas. Colhe-se o que planta. Se você planta coisas boas virão. Se você planta o bem, semeia o bem virá sobre você. Jesus, em um sermão do monte, ele chegou a dizer que o que quereis que os homens vos façam, fazeis vós primeiro. Está esperando que os homens façam para você? Então, se você deseja que eles façam a você, faça você primeiro. Faça você independente. Não espere, mas semeie. Eclesiastes de Salomão, capítulo 11, versículo número 6. Versículo 1, 11 e 6 de Eclesiastes, 11 e 1 de Eclesiastes, nos diz assim, deixa eu conferir aqui, Eclesiastes 11 e 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Assim como se lançava as sementes às margens dos rios e os rios se secavam, mas quando os rios se enchiam, aqueles que lançavam as sementes, quando pensavam que não, nem esperavam, pensavam que não, elas estavam frutificando, estavam crescendo, estavam brotando, estavam multiplicando-se, dando colheita para eles. Assim deve também eu e você fazermos, lançarmos o nosso pão sobre as águas, lançarmos o nosso pão, a nossa semente a todo tempo. Subtópico número 2, os acasos de Deus. Olha, o primeiro sinal da ação de Deus foi a escolha aparentemente aleatória que Ruth fez, indo apanhar espigas no campo de Boaz. Para ela, era apenas uma casualidade, quando, na verdade, era um inequívoco da providência divina.
Então, o que acontece? 2 e 3 de Ruth, Ruth, quando chega em Belém, ela decide ir para os campos apanhar espigas, não sabendo ela que o campo que ela foi apanhar era o campo, era o roçado, podemos assim dizermos, que verdadeiramente do agricultor, a qual era o remidor da família, sendo este Boaz. Então Ruth não estava nem, para ela era uma casualidade, mas não era uma casualidade, era Deus agindo, era Deus trabalhando, era Deus providenciando, era Deus traçando, intervindo na história. Era um ato da providência divina. Então Deus, ele tem o controle de tudo e age em seu favor, e age em favor dos que o amam. Romanos 8 e 28 nos diz assim, 8 e 28 de Romanos: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus estava trabalhando, Deus estava agindo em favor daqueles que amavam a Ele, que amam a Ele, como era o caso de Ruth aqui. Então, quando Ruth retornou para casa, quando Ruth vai para o campo e retorna para casa e conta que havia trabalhado, Noemi não escondeu, que trabalhou no campo de Boaz, Noemi não escondeu sua exultação, sua alegria. Noemi, quando soube que quando Ruth contou para Noemi que Ruth estava no campo de Boaz, e Boaz era o parente da geração de Elimeleque, que poderia ser o remidor, e foi o remidor. Então Noemi, quando soube dessa notícia, para ela foi um refrigério, foi um divisor de águas, foi uma bênção para ela. Foi aonde deu uma injeção de ânimo em Noemi. Porque Noemi automaticamente pensou logicamente, como de fato ela falou para Ruth, que este era o remidor. Este era parente do seu falecido marido, Elimeleque. 2 e 20 de Ruth está escrito assim: então Noemi disse à sua nora. Quando Ruth fala para Noemi, trazendo a notícia para Noemi, que veio do campo de Boaz, etc., não sabendo Ruth que Boaz era este que Noemi estava falando para Ruth agora, que era o remidor, é o que o versículo 20 diz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi a Ruth. 2 e 20 de Ruth. Este homem, Ruth, é o nosso parente chegado e um dentre os nossos remidores. Ruth, ouvindo de Noemi, Noemi estava dizendo para Ruth, e Ruth ouvindo, e Noemi dizendo: olha, Ruth, este é a nossa esperança. Este homem é a nossa salvação. Este homem é realmente a solução para os nossos problemas, Ruth. É por isso que Boaz, tipologicamente, é um tipo de Cristo, tipologicamente. Como também Noemi, podemos assim, tipologicamente dizermos, é um tipo do Espírito Santo. Porque ela manda Noemi, Ruth, se preparar, colocar roupa, se perfumar, se ungir, se preparar para Boaz, que é o noivo, e futuramente seu marido. E Ruth, tipologicamente, como estrangeira, gentia, tipologicamente representa a igreja.
Então, uma esperança brotou no coração da pobre viúva. Quem? Noemi. Quando Ruth chega contando, para Ruth estava contando que um homem do campo, um micro ou um empresário da agricultura foi benevolente para com ela, enquanto ela está falando de um homem que foi bom para com ela, Noemi está dizendo: essa é a nossa solução. Essa é a nossa salvação. Porque há uma esperança para a gente. Jó capítulo número 14, versículo 7 ao 9, falando sobre esperança, e foi a esperança de Noemi. A esperança de Noemi foi essa, porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos, se envelhar na terra a sua raiz, e seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Ou seja, nós iremos ainda gerar descendência, nós iremos ainda gerar família, nós iremos ainda prosperar grandemente, Noemi. Ruth, perdão. Noemi dizendo para Ruth: iremos prosperar grandemente. Então foi uma esperança. 2:20 de Ruth. Subtópico número 3, o resultado da colheita. Alguns dos frutos de nossas ações são colhidos de imediato. Aqui é uma aplicação. Alguns dos nossos frutos de nossas ações são colhidos de imediato, de maneira instantânea, rapidamente, não demora. Outros levam tempo para aparecer. Demora, custa, mas aparece. O resultado da colheita, da semeadura, é assim. Às vezes vem rápido, mas às vezes demora. Seja bom ou seja ruim. Então, pela forma graciosa como era tratada, Ruth colhia cereais em abundância diariamente nos campos de Boaz. Ruth não foi só um dia, não. Ela foi durante toda a safra. Toda a safra. Ruth 2:17, versículo 21 também. A colheita garantia sua sobrevivência e de sua sogra. O trabalho árduo durou toda a estação. Entre março e abril, colheu cevada, e de abril a junho, trigo. Concluído o trabalho, ficou com a sua sogra. Então nós temos que verdadeiramente o resultado da colheita, uma colheita ainda maior seria feita por ela em tempo oportuno. Para quem? Para Ruth. Ela colheu muito, sim. Muito. Trigo, cevada, colheu muito. Mas uma colheita ainda maior seria feita em tempo oportuno, que seria o casamento, e aí justamente ela entrando na linhagem davídica, da qual viria o Messias, o Salvador Jesus. Eclesiastes capítulo 3, versículo número 1, diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, Ruth estava debaixo deste propósito e deste tempo determinado. E chegou o tempo. Então, nosso Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Isaías 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Então, que Deus abençoe a você e sua casa poderosamente em nome de Jesus. Estamos encerrando essa aula, o encontro de Ruth com Boaz, que foi uma providência de Deus, né? Em meio às crises, em meio às dificuldades, é confiar em Deus, e Deus solucionará. E Deus será realmente
nosso galardoador, nosso galardão, nossa recompensa, nosso prêmio, nossa solução, nosso refúgio e nossa fortaleza. Deus abençoe você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Essa aula é feita toda quarta-feira na nossa Assembleia de Deus de Terra Pelada, a partir das 19 horas. Você e sua casa são os nossos convidados. Até mais, se Deus assim nos permitir.